Meu nome é Luana e vocês estão no canal Na Estante da Luana. Hoje o vídeo será eu falando um pouco dos quadrinhos e mangás que eu li nessas últimas 2 semanas. Mas antes, se você é novo no canal e curte esse tipo de conteúdo, se inscreva nele, ative as notificações e compartilhe com seus amigos para estar me ajudando a crescer no YouTube. O primeiro mangá que eu irei falar é esse aqui, Avante Zumbis, que é uma história dos Vingadores, que vai contar a história de um aniversário do Tony Stark, que é o Homem de Ferro, que ele tem a festa invadida por um homem todo cheio de sangue e que esse homem vai avançar em um dos convidados e a Viúva Negra vai abater esse homem. E quando eles vão analisar de perto esse homem, eles vão ver que não é ketchup, não é uma máscara, e sim que ele é um zumbi de verdade. Então o Homem de Ferro ele vai pedir para que a inteligência artificial que ajuda ele nos combates, fechar todo o prédio, isolar o prédio para impedir o avanço do vírus. Só que a inteligência artificial ela vai virar para o Homem de Ferro e falar que já é tarde demais, que já está nas ruas. E ao mesmo tempo que eles vão analisar esse homem, eles vão descobrir que 2 dos seus Vingadores foi contaminado por vírus. Então o restante dos Vingadores vai isolar esses 2 Vingadores para analisar o sangue deles e tentar descobrir um antivírus para combater a disseminação. Na hora que eles estão fazendo essa pesquisa, vai surgir uma cientista, que o nome dela é a Doutora Armani, que ela fala que ela trabalha em uma das indústrias do Homem de Ferro, que é uma cientista, e que por culpa dela, esse vírus foi criado e foi disseminado pela cidade. E o Homem de Ferro vai questionar como assim? E ela vai falar que quando teve a invasão alienígena, que essa invasão teve até um dos filmes que foi feito referente a esse povo alienígena, através do mercado negro, ela comprou o armamento e ela viu que nesse armamento tinha um vírus e ela queria analisar esse vírus. Que até um dos Vingadores vai questionar ela e ela fala que ela é uma cientista e ela queria criar um remédio para a população. E ela, como ela queria analisar direito essas amostras, ela tinha que levar essas amostras para um outro galpão, porque no galpão que ela estava, que era nas indústrias Starks, lá eles tinham um sistema que qualquer anomalia que a inteligência artificial notasse, eles iam isolar e ia comunicar aos Vingadores. Então, para evitar isso, ela pegou essas amostras e levou para um outro galpão. Só que nesse meio tempo ela foi roubada e o vírus foi disseminado. Por isso que ela fala que ela teve culpa sim, então que ela queria ajudar eles a criar um antídoto. E ela fala que ela criou um antídoto de acordo com as anotações dela e eles vão injetar nenhum desses Vingadores. Só que, e ao mesmo tempo, o restante vai nas ruas para conter a população que foi transformada. E nessa coisa deles tentarem analisar o antivírus, essa doutora Armani, ela vai acabar sendo infectada também pelo vírus. E já no segundo volume, gente, no primeiro eu só vou falar isso, tá? E já no segundo volume, aqui já vai surgir um outro cientista que vai salvar o restante dos Vingadores que estão nas ruas para combater. Ele vai salvar esses Vingadores de ser massacrados pelos zumbis. E ele vai dar um antídoto para eles e ele fala aqui que ele tem conhecimento sobre esse vírus, sim, que ele ajudou uma cientista a criar ele. E aqui ele vai dar esse antivírus para esses Vingadores, para eles injetarem neles, para eles poderem combater sem correr o risco de ser contaminados. E quando eles voltam para o prédio, eles vão ver que ali as coisas saíram do controle, gente. Então eles vão começar a questionar quem é esse homem que apareceu para eles e que deu esse antivírus, né? Então eles vão começar a questionar. E aqui também a gente vai ver se o Hulk se ele vai ser contagiado ou ele é imune a esse vírus. Eu vou parar aqui para falar desses 2 mangás, porque é uma história curta, formado só por 2 volumes.
É uma história bem interessante. Os Vingadores não é uma história. Eu não sou fã dos Vingadores. Eu sou mais fã dos X-Men. Mas quando eu vi que era só 2 volumes e era uma história de zumbi, eu quis ler. Eu gostei. Aqui o Thor, ele é um bobalhão. O Homem de Ferro, ele é engraçado como nos filmes. Até o Capitão América, que nos filmes ele é muito chato, aqui ele é bem engraçado. E é só 2 volumes, gente. Ele foi publicado no ano de 2022. Ele é bem legal. O outro mangá que eu li é esse aqui, Kimba, o Leão Branco do Osamu Tezuka. Que aqui nós vamos conhecer a história do Panja, que é esse leão aqui branco. Que ele é o rei da selva lá da África e que ele vai salvar vários animais indefesos contra os outros animais mais fortes e contra a própria o ser humano. E aqui é uma tribo que já sofreu tantas baixas por culpa do Panja que eles vão contratar um caçador para abater ele. E nessas tentativas, esses caçadores eles vão conseguir. Aí eles vão pegar a mulher desse leão branco e o filhote dele e vão levar para o ocidente para pôr como extrair esses 2 leões em um zoológico. Eu vou falar zoológico, tá, gente? Só que o navio onde eles vão navegar acaba sofrendo um acidente e afunda. Só que antes de afundar, a mãe desse Kimba, que é o filhote do Panja, vai pegar ele, o filhote, vai falar: volta para a África e vai assumir o seu posto e seguir os passos do seu pai. E joga ele no mar. Só que o leão, o Kimba, que é o filhote, ele não consegue chegar até a África, ele acaba parando no ocidente. E há um menino e o seu tio que eles vão acolher esse leão, vão cuidar dele. E em um determinado momento da história, esse garoto ele vai participar de uma expedição na África e ele vai levar esse Kimba para pôr ele no meio da África para ele voltar para as suas origens. E o leão, gente, ele é um filhote, ele morre de medo, ele não tem aquele instinto assassino, né? Como tinha o pai, né? Porque ele cresceu entre os humanos. Só que no meio dessa expedição, ocorrendo um acidente ali que eles vão ficar presos nessa selva. E ali, tanto o menino como o Kimba, eles vão ter que sobreviver, vão ter que lutar pela sua sobrevivência. O Kimba, ele vai acabar readquirindo uma confiança que ele não tinha, ele vai, sem ele perceber, ele vai trilhar o caminho que o pai dele trilhou. Aí aqui também vai chegar um momento que o menino, ele consegue voltar para o ocidente, e o Kimba, ele vai continuar na selva. Ali ele vai lutar contra as injustiças que ele vai ver, ele vai também ter acesso, contato, né, com aquela tribo que matou o pai dele, e ele vai acabar, entre aspas, né, com essa tribo. Ali ele também vai conhecer uma leoa, que ele vai ter um filhote com essa leoa, e a partir de então nós vamos acompanhar as aventuras do filhote do Kimba. É uma história, gente, muito interessante. Aqui nessa edição da New Pop, aqui os editores eles vão falar para nós, para a gente relevar muitas coisas da história, porque essa é uma história que foi feita nos anos 50 a 54. E nessa época, tanto Osamu Tezuka como outras pessoas, eles tinham uma visão do povo da África diferente como a gente tem de hoje em dia. Então aqui o Osamu Tezuka, ele vai retratar o povo de um jeito um pouco racista. Então que a própria editora pede para a gente relevar, porque isso era a forma como na época era vista. Se o Osamu Tezuka hoje em dia estivesse vivo, ele teria arrumado essa obra. E é uma obra, gente, em volume único, porque quando ela foi publicada, ela foi feita em várias edições. E aqui a New Pop escolheu fazer em um volume único, nessa edição linda que vocês estão vendo. E o traço, olha aqui, gente, que lindo. O traço do Osamu Tezuka. Olha que lindo. O outro mangá que eu li, como eu já li o mangá do Death Note, então eu já conheço a obra. Só que eu vou reler de novo, porque é um mangá que eu gosto muito. Eu tô falando desse aqui, do Death Note, que é um mangá de contos. E sim, vocês precisam ler a obra original para poder ler
esse mangá de contos. Que na obra original, gente, ali vai falar a história de um caderno, que o poder desse caderno é que o usuário que adquire esse caderno é só colocar o nome da pessoa e a forma como ele quer que essa pessoa morra, que aí, dentro de 7 dias essa pessoa irá morrer. Então a obra original vai falar desse caderno, desse monstro aqui. E como eu vou reler, eu não vou falar muito da obra original, que no decorrer da semana eu vou estar falando. Só que aqui nesse conto, como vai trazer várias histórias, tem uma história aqui que é bem interessante, que é de um menino, que ele é considerado um dos meninos mais inteligentes do Japão, e ele vai adquirir o poder, o caderno, e ele vai querer leiloar esse caderno, ele vai querer vender para algum país que pagar o preço que ele quer. E que país que vai comprar o caderno? Sim, gente, esse país que vocês estão pensando, os Estados Unidos. E quem é o presidente? Reconhece? Ele que vai comprar esse caderno, né? Só que o menino, ele é tão inteligente que ali ele vai criar uma cláusula que ele vai falar se a pessoa que adquirir esse caderno, ela vai, e se ela for usar, ela vai sofrer algumas consequências. E o final dessa história, gente, é tirar o fôlego. É muito boa mesmo. E aqui vai aparecer o deus dos monstros. E vai ter uma reviravolta nesse conto. E aqui também tem outro conto, de todos os contos que tem aqui, esse outro conto que eu vou falar, que também me chamou a atenção, ele vai falar de um rapaz que quando ele readquire o poder sobre o caderno, ele quer fazer uma limpa no Japão de pessoas que ele acha inútil. Então imagina o que vai acontecer. O final desse conto, gente, é surpreendente. Então, assim, se vocês têm interesse em readquirir essa obra, leia primeiro a obra ou veja o anime, que é fenomenal. O outro quadrinho que eu li é esse aqui, Black Hole, do Charles Bunnis, que aqui vai contar a história vai girar em torno de alguns adolescentes que, através do ato sexual, eles vão adquirir um vírus que vai modificar a aparência deles. E sim, gente, é a AIDS, que é através do ato sexual, então a gente já sabe que é a AIDS. E aqui é bem no início dessa doença, então a gente vai acompanhar o início do surgimento da doença, como era a época do ensino médio, nessa época aqui deles, como eles agiam no ensino médio, os hormônios que estavam tudo nas alturas. Então a gente vai acompanhar essas histórias desses adolescentes. Aqui, ó, eles estão saudáveis. E aquelas pessoas que pegavam esse vírus, algumas pessoas apareciam só uma mancha que eles conseguiam esconder, mas tinha outras que transformavam o seu hospedeiro em criaturas horrendas, como vocês vão ver aqui, ó. E aqui também vai falar como eles lidavam, essas pessoas que readquiriam essa doença, como eles estavam lidando com isso. É um quadrinho bem interessante, gente. O penúltimo quadrinho que eu li é de um conto gótico que é Camila a Vampira, do Sheridan Le Fanu. Vai contar a história da Laura, que é a nossa protagonista, que quando ela era criança, ela, em uma noite chuvosa, assim, que ela estava um pouco assustada, ela vê na beirada da cama dela uma mulher que vai acalmar essa criança. Então, quando a Laura adormece, em um momento da noite ela vai acordar assustada e vai ver que a moça desapareceu. E anos depois, com ela já adulta, ela tá andando no vilarejo com o pai dela e o pai dela vai falar para ela, olha, a moça que ia vir para passar um tempo com você não vai poder vir porque eu recebi uma carta do pai dela falando que essa moça faleceu de uma forma estranha. E que o pai dela tá muito perturbado, e ele não tá falando coisa com coisa, mas que mais pra frente esse pai vai ir no vilarejo deles para conversar com ele. E eles vê ao fundo uma carruagem sofrendo um acidente, e o pai da Laura vai socorrer as vítimas, né? E lá a mãe de uma moça vai pedir para que esse pai
cuide da filha dela porque ela tem um assunto urgente em outra cidade que ela não vai poder ficar com a menina. E a Laura, como ela quer ter companhia, ela pede pro pai deles acolher essa moça e ele aceita para agradar a filha, né? E eles ali, na hora de eles estão cuidando dessa moça, a moça vira e fala que o nome dela é Camila. E a Laura ela vai se encantar com essa moça. Então elas vão passar várias tardes juntas, elas vão criar um laço, uma amizade profunda entre elas. Ao mesmo tempo, a gente vai acompanhar que no vilarejo vizinho há várias moças morrendo de forma misteriosa. E o pai da Laura começa a se preocupar. E vai chegar um momento que a própria Laura vai adoecer também. E nisso aparece o pai da menina que morreu no início. E ele vai contar para o pai da Laura que eles acolheram uma moça e que essa moça era um mal encarnado. E por culpa dessa moça, a filha dele morreu. Eu não vou falar muito, gente, porque senão eu vou dar spoiler. Mas, é uma história bem interessante, uma história de vampiro. Olha, fenomenal. É um conto gótico que já tem até adaptação. Leu o conto para depois ver a adaptação. Eu gostei muito desse quadrinho. E o último quadrinho que eu li, gente, é esse aqui, Creepshow, do Stephen King. Que aqui vai ter 5 contos que serão narrados por esse morto-vivo. Só que para mim ele é a morte, tá, gente? Eu não vou falar de todos os contos, porque os contos são curtos. Eu vou falar de um, que foi o conto que mais me marcou, que é a história da vingança da barata. Que aqui vai contar a história de um homem que ele tem uma mania de limpeza. E quando ele vê uma barata no apartamento dele, por mais que ele mate essa barata, ele contrate empresas para limpar a casa dele, quanto mais eles limpam, matam, mais baratas surgem. E o final desse conto, gente, é grotesco. E esse conto me marcou porque, assim, eu tenho horror à barata, eu tenho pavor, horror à barata. E toda vez que aparece uma barata aqui em casa, quem mata ela é os meus pais ou a minha irmã caçula. E a minha irmã caçula, ela é tão escandalosa para matar essa barata, gente, que toda vez que uma barata aparece lá aqui em casa, eu posso estar dormindo em 7 sonos, que quando a minha irmã fala, ai meu Deus, eu já sei que é barata, eu acordo no ato, eu até saio do cômodo. A minha irmã vai matar a barata de um jeito que assim que acorda o prédio inteiro, de tão escandalosa que ela é. Por isso que esse conto me marcou, gente. É um conto curtinho do Stephen King. Aqui eu gostei desse quadrinho, tá, gente? É muito legal, muito divertido. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha e até a semana que vem. Tchau, tchau.